A Ilha da Irlanda tem sua história marcada por magia e mistérios. E conforme alguns mitos e lendas, a origem de seu povo remonta aos primeiros descendentes de Noé. A ilha recebeu imigrantes dos mais diversos lugares do mundo. Gregos, ibéricos e até mesmo do longínquo Oriente. Estes povos tentaram se estabelecer nas belas terras da Irlanda. E de início tudo parecia correr bem. Mas domar a natureza da ilha não se mostraria uma tarefa fácil. Pestes e criaturas obscuras assolavam essas populações, levando alguns desses assentamentos à completa ruína. Mas alguns clãs conseguiram superar as adversidades e fincaram com firmeza seus pés nas terras irlandesas. Dentre eles estavam os Firbolgs, descendentes do lendário Nemed, explorador sírio que partiu do Mar Cáspio para se estabelecer na Irlanda. Os Nemedianos eram um povo valente e persistente. Eles foram desafiados por monstros, clãs rivais e piratas, mas tais desafios só uniram ainda mais o povo de Nemed. Eles se espalharam pela ilha, e novas tribos e clãs se formaram. Os descendentes de Nemed prosperaram, e dividiram a ilha entre eles, dominando a Irlanda. Mas seus sacerdotes pressentiram que uma nova força estava chegando na Irlanda, e ela iria desequilibrar a balança de poder. Das lendárias Ilhas do Norte, chegava à Irlanda os Tuatha de Danann, conhecidos como os filhos da deusa Dano. Em meio a uma bruma mágica, os Tuatha de Danann desembarcaram em segurança na Ilha Verdejante. Este novo povo era composto por homens fortes, belos e bastante habilidosos na arte da metalurgia. Suas armas e adereços eram finamente trabalhadas e ornamentadas. Esses homens contavam com a bênção dos deuses e chegavam com artefatos mágicos divinos. A poderosa lança de Assal, a imbatível espada da luz e o caldeirão de Dagda, que magicamente produzia alimentos capazes de suprir um exército inteiro. Seus guerreiros eram fortes e destemidos, e não temiam a morte no campo de batalha, o que os tornavam lutadores formidáveis. Estes invasores traziam consigo todas as suas posses, o que revelava que aquela não era uma expedição exploratória ou uma mera pilhagem daquelas terras. Aos Tuatha de Danann foi oferecido pelos deuses o conhecimento das artes druídicas. Seus caminhos eram guiados por sábios druidas, que auxiliavam seus líderes na missão de conquistar a Irlanda. Mas para alcançar seu objetivo, os filhos da deusa Danu teriam um inimigo formidável pela frente. Eles teriam que enfrentar os Firbolgs. Os descendentes de Nemed viram uma grande nuvem de fumaça de uma cor estranha nos céus, e esta coluna de fumaça vinha do litoral. Os Tuatha de Danann realizavam um grande ritual para os deuses, no qual queimavam seus próprios navios. Tal ato só poderia significar uma coisa: eles estavam determinados a chegar para ficar ou morrer tentando. Os Firbolgs decidiram enviar Sireng, um dos seus mais fortes e valentes guerreiros, para fazer o primeiro contato com os invasores, pois desejavam mostrar o quão forte era seu povo, dando uma amostra do que os seus oponentes teriam que enfrentar, caso decidissem continuar na Irlanda. Sireng partiu vestindo seu traje de combate e carregava consigo suas mais poderosas armas. O objetivo era intimidar seus inimigos. Ao verem tão imponente figura se aproximar, os Tuatha enviaram o guerreiro Breza ao seu encontro. Ele era um dos mais bravos guerreiros entre os filhos de Danu. Ambos os guerreiros se encararam e se mediram, mas eles ainda não estavam ali para lutar, nem tampouco para negociar. Os dois guerreiros queriam conhecer melhor seu inimigo, já que o conflito entre os povos parecia inevitável. Apesar da tensão da ocasião, a conversa entre Breza e Sireng foi amistosa. Eles descobriram que seus povos tinham um ancestral em comum e que poderiam até mesmo ser povos irmãos. Breza então apresentou a proposta enviada pelos chefes de seu povo aos Firbolgs. Foi dada a oportunidade de evitar um terrível banho de sangue que seria gerado pela guerra, mas com a condição de que os Firbolgs deveriam ceder metade da ilha da Irlanda aos recém-chegados.
Sireng prometeu levar a proposta ao seu rei, mas antecipou que seu povo era formado por guerreiros bravos e orgulhosos, e que por isso, sua posição por vezes era inflexível como um grande carvalho. Os dois guerreiros se despediram de forma cortês. Sireng ficou impressionado com a qualidade das armas que Brez e seus homens portavam. Já o forasteiro não se impressionou tanto com as armas de Sireng, mas viu a convicção dos corajosos no olhar do descendente de Nemed. Brez apresentou a Nuada, o rei dos Tuatha de Danann, a impressão que teve daquele povo. O rei torceu para que sua proposta fosse aceita pelos Firbolgs e a carnificina pudesse ser evitada. Mas quando Sireng apresentou a proposta oferecida pelo rei Nuada ao seu povo, gritos de cólera se ergueram naquela reunião. Tal proposta era ultrajante e feriu o orgulho daquele povo. Sireng advertiu os chefes tribais que o inimigo era poderoso e armado com equipamentos superiores. Aceitar dividir as terras com aqueles forasteiros lhe parecia uma medida sensata, mesmo porque as vastas terras da Irlanda eram grandes demais para serem ocupadas e protegidas pelos Firbolgs. E certamente outros povos ainda mais agressivos surgiriam no futuro para reclamar as terras não ocupadas. Mas Eochtry, o alto chefe dos Firbolgs, com o apoio dos demais chefes tribais, recusou a proposta, pois acreditavam que se cedessem metade da Irlanda, logo os filhos de Danu iriam querer a ilha inteira para si. Para se preparar para a guerra que se aproximava, o povo da deusa Danu mudou seu acampamento para a Colina Negra, conhecida como Sliab Pelgadain. Lá eles ergueriam suas defesas e aguardariam o inevitável conflito, acreditando que a partir dessa colina, eles conquistariam seu direito de viver na Irlanda. Os druidas dos Tuatha de Danann faziam rituais aos seus deuses, e estes se mostravam favoráveis à empreitada. Poderosa era a feitiçaria dos Tuatha de Danann. As nuvens densas despejavam violentas chuvas somente sobre a cabeça dos Firbolgs. Raios despencavam dos céus como uma chuva de fogo. Não havia paz entre os filhos de Nemed. 3 dias de tormento se seguiram, até que os magos dos Firbolgs conseguiram dissipar as nuvens mágicas e deixar o sol voltar a brilhar. O exército dos Firbolgs finalmente estava reunido e pronto para marchar contra seus inimigos, quando eles avistaram druidas enviados pelos invasores. Eles tentavam mais uma vez evitar o conflito, pedindo para que reconsiderassem a decisão de não dividir a ilha. Mas mais uma vez Eochtry declinou. Ele não queria paz. O que realmente queria é ver o povo da deusa Danu bem longe daquela ilha. Os enviados propuseram um armistício, para que assim os dois lados pudessem se preparar para o combate em pé de igualdade. E após uma luta justa, o vencedor seria revelado, mostrando assim qual era a verdadeira vontade dos deuses. Os Firbolgs eram homens honrados e concordaram com o armistício, mesmo este lhe parecendo desfavorável. Com o fim da trégua, mas antes da grande batalha, jovens guerreiros dos dois lados se encontraram para um duelo de arremessos de lanças. Eles demonstravam grande agilidade disparando e se desviando dos dardos que vinham de diversas direções. Os jovens pareciam até se divertir, até que um jovem após o outro começou a tombar fatalmente ferido. O que parecia uma brincadeira entre jovens mostrou-se, na verdade, um prelúdio do banho de sangue que estava por vir. A habilidade superior dos Firbolg no arremesso de lança fez com que eles levassem a melhor contra os filhos de Danu. Essa pequena vitória elevou a moral do povo de Nemed, que marchou confiante para o verdadeiro combate. A verdadeira guerra entre os filhos de Danu e o povo Firbolg estava prestes a começar. Os filhos da deusa Danu aguardavam seus inimigos, enquanto os Firbolgs estavam ávidos para jogar os invasores de volta para o mar. As hostes de guerreiros estavam perfiladas,
e prontas para banhar de sangue dos guerreiros inimigos o solo verdejante escolhido para a batalha. Os Tuatha de Danann formavam um corpo defensivo rígido, tentando manter uma linha defensiva com uma parede de escudos. Ombro a ombro com os invasores estava Dagda, o deus guerreiro de golpes precisos e terríveis. Com tão poderoso deus ao seu lado, os Tuatha de Danann se sentiam protegidos. Mas os Firbolgs lutavam com a coragem daqueles que desejavam proteger seu lar e sua prole, e atacavam com tal ferocidade que a linha defensiva dos invasores se rompeu e o pânico se instalou entre seus guerreiros. Os filhos de Danu haviam perdido o primeiro combate e correram para se reagrupar em seu acampamento, mas a guerra estava longe de acabar. A noite após a primeira batalha foi de grande júbilo para os Firbolgs, mas na manhã seguinte, enquanto Yugdraai, o alto rei dos Fëanor, se refrescava nas margens de um riacho, ele percebeu que alguém se aproximava por suas costas. Ele se virou e se deparou com figuras sinistras. Eram assassinos druidas que desejavam matar o líder Firbolg para evitar um banho de sangue ainda maior. O rei estava indefeso e suas armas estavam fora de seu alcance. A emboscada parecia perfeita, mas os druidas não contavam com a chegada de um jovem e audacioso guerreiro Firbolg, que se entrepôs entre o rei e os 3 assassinos. Sozinho, ele lutou contra os 3 agressores. Os 3 druidas foram mortos, mas o corajoso jovem também não resistiria aos ferimentos do heróico combate. Um monumento foi erguido em honra ao campeão solitário, e a colina onde ocorreu o combate ficaria conhecida como a Colina dos 3. O segundo dia de combate foi tão sangrento quanto o primeiro. Combatentes dos 2 lados tombavam em grande número. Grandes guerreiros travavam duelos, enquanto os demais guerreiros se engalfinhavam em lutas tão confusas que muitas vezes era difícil distinguir amigo de inimigo. Após um dia inteiro de conflitos, ambos os exércitos retornaram para seus acampamentos, se julgando vencedores. No acampamento dos filhos de Danu, o deus Dagda inflamava os guerreiros e lhe prometia levá-los à vitória. Mas estes deveriam permanecer firmes e não tremer frente ao inimigo. Sireng, o bravo guerreiro Firbolg, liderava o ataque de sua tribo e à frente de seu exército exterminou dezenas de adversários. O grande Dagda duelou com Sirb, que era um herói divino da tribo Firbolg. A fúria com a qual os 2 grandes guerreiros se enfrentaram impressionava todos os demais combatentes. No final, apesar de ter lutado de forma heróica, Sirb pereceu aos pés do grande Dagda. Os verdes prados irlandeses estavam tingidos de vermelho, e os corvos faziam seu festim sobre os cadáveres ali caídos. Ainda era possível ouvir os gemidos dos guerreiros moribundos, que ainda davam seus últimos suspiros. Uma das aves negras que pairava sobre o campo de batalha não tirava os olhos de Nuada, o chefe dos Tuatha de Danann. O líder dos filhos da deusa Danu estava perdido em seus pensamentos quando sentiu uma estranha presença. Atrás dele estava uma mulher tão bela e sedutora que só poderia ser uma deusa. Esta era Morrigan, uma deusa associada à guerra e à destruição. Ela lhe fez promessas de vitória ao seu ouvido e gentilmente o conduziu até sua tenda. Nuada acordou em seu leito após uma noite de intenso amor e ainda foi capaz de ver Morrigan em forma de corvo voar para fora de sua tenda. O rei dos Tuatha de Danann estava convicto que, apesar das dificuldades impostas pelos Firbolgs, ele guiaria seu povo ao triunfo. Um novo dia de combate teve início, mas neste dia o que se via era uma reprise dos dias anteriores. Tuathas de Danann matando Firbolgs e Firbolgs matando Tuathas de Danann. Mas um grande duelo estava prestes a acontecer. O grande Sireng estava pronto para desafiar o rei Nuada em combate. O rei sabia que uma vitória sobre o campeão Firbolg seria um golpe terrível para a moral de seu inimigo.
e por isso partiu contra ele com uma ferocidade terrível. Os demais combatentes pararam para assistir o duelo. A tensão no ar era enorme. Nuada e Sreng trocavam golpes brutais. Cada um destes poderosos golpes poderia decidir o combate para qualquer um dos dois lados. Foi quando Sreng, tomado pela fúria, desferiu um golpe descomunal que partiu o escudo de Nuada. Sem sua proteção, o rei estava vulnerável e acabou tendo seu braço decepado. O rei gritou por auxílio e um de seus nobres não demorou para acudi-lo, se pondo entre o campeão Firbolg e o rei. O grande Dagda também correu para auxiliar Nuada, e a presença dos dois grandes guerreiros fez Sreng recuar. O rei foi retirado do campo de batalha e levado até seus druidas e curandeiros. Enquanto isso, a batalha prosseguia. Brez, que era um dos principais guerreiros entre os filhos de Danu, desejava mais que tudo vingar seu rei, e por isso procurou o rei Firbolg no campo de batalha. Ele tentou abrir caminho entre as hostes inimigas, derrubando todos que estavam em seu caminho, mas acabou perecendo antes de chegar ao rei. O rei Firbolg ofereceu grande resistência ao exército dos filhos de Danu, que naquele momento parecia estar levando vantagem. Exausto e sedento, o rei se retirou do combate em busca de água, mas os feiticeiros dos Tuatas de Danann fizeram secar todos os córregos dos quais o rei se aproximava, sobrando apenas poças de lama. O rei acabou se vendo cercado de inimigos, mas bravo era Yugtrai, que, como um urso acossado por lobos, ainda ceifou a vida de vários inimigos, antes de tombar frente aos seus ferimentos. O exército Firbolg sofreu uma grande derrota naquele dia. Contudo, sob a liderança de Sreng, eles ainda continuavam resistindo. A noite chegou mais uma vez, e a morte iminente rondava todos os Firbolgs. Poucas eram as suas alternativas, e a esperança na vitória se esvaía. Fugir destas terras após tanto sangue derramado lhes parecia desonroso, e suplicar por suas vidas era impensável. A única saída honrosa era se apresentar novamente no campo de batalha. Incrédulos, os Tuatha de Danann viram o exército Firbolg, mesmo em farrapos, se apresentar mais uma vez para lutar. Os filhos de Danu já haviam praticamente ganhado a guerra, mas uma última e terrível batalha parecia iminente. Mas os chefes druidas dos Tuatha de Danann julgavam que nenhum sangue a mais deveria ser derramado e apresentaram uma proposta de paz. Foi oferecida a Sreng e aos poucos Firbolgs remanescentes a porção de 1/5 da Irlanda e a promessa de amizade entre os dois povos. Não tendo outra opção a não ser o extermínio, Sreng aceitou tais termos e escolheu a região de Connacht para lá viver com seu povo. Os filhos da deusa Danu reinaram sobre o restante da Ilha Verdejante, e junto com eles diversos novos deuses criariam raízes na Irlanda. Estas divindades criariam um novo braço para o rei Nuada, e este ficaria conhecido como Nuada, do Braço de Prata. O sangue dos guerreiros dos dois povos fertilizou o solo da ilha da Irlanda, e sobre esta rica terra, uma grande cultura floresceu, e os herdeiros desta tradição ficariam conhecidos como celtas.